Bom, pessoal, boa noite. Aqui, em nome da IBNU, nós estamos aqui muito alegres e contentes. Já temos aí quase 80 pessoas nessa sintonia e é uma alegria muito grande a gente estar junto aqui com a nossa amiga Daniele Garcia, que é psicopedagoga e que manja bastante da criançada, né, que tem ajudado a gente lá com a Turma das Nações e tem aí nos ajudado bastante. Dani, eu estava pensando aqui que uma das coisas legais que a gente tem, assim, quando a gente lê a literatura bíblica antiga, né, e tem toda Uhum. uma preocupação, né, porque às vezes o pessoal pensa que a coisa, assim, é um pouco mística, né, mas tem toda uma preocupação da gente desde cedo, né, estabelecer caminhos, diretrizes, né, para o crescimento, né, da criança aí. E aí eu vejo uma dinâmica interessante, né, que tem ali no pensamento bíblico esse negócio de tanto é importante você ter diretriz, né, você ter o encaminhamento, né, uma disciplina junto com afeto, né, junto com amor, e que a dinâmica desses dois, né, é um negócio fundamental. E às vezes eu vejo gente que tem disciplina demais e afeto de menos, né? E tem gente que tem, acho que às vezes, afeto demais e disciplina de menos. Então, assim, Sim, pensando nesse lance de aprendizado, né, a gente ouvindo falar sobre isso, é tudo legal. Mas agora, olha, nós estamos aí de calça curta nessa história, né? Porque como é que fica, você que está mais assim por dentro do lance, vamos dizer, pedagógico, o que você pode compartilhar com a nossa galera que está aí com a gente ao vivo sobre aprendizado nessa época? O que você ressaltaria aí? Vamos lá, divide com a gente. sim. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui, Saião, falando um pouquinho com você, um bate-papo para refletir sobre todo esse momento que a gente está vivendo com as crianças em casa, né? Eu acho que o aprendizado que as crianças estão podendo, né, ter a possibilidade de vivenciar com os pais é muito rico, né? Acho que a gente teve aí um primeiro momento de uma bagunça geral, uma rotina completamente modificada nas casas, né? Junto com uma tensão dos pais também, da família. Acho que isso que você colocou do afeto é bem importante. A gente vai falar disso basicamente a live inteira, envolvendo essa questão do afeto e dos sentimentos que permeiam a casa, o ambiente familiar, e o quanto isso faz diferença para a criança. E assim, muita coisa negativa está sendo falada, né? Principalmente assim, tem a questão da escola, a escola bombardeando a família com lições, com atividades, muitos links de possibilidades para os pais entrarem e fazerem atividades com as crianças. E aí a gente teve também um movimento contrário, né? De profissionais e educadores também, né? Profissionais da área da psicologia, psicopedagogia e educadores, né? Se posicionando com relação a isso, né? De que esse estresse que veio com relação à escola em casa, isso vai passar, né? Eu acho que jogar uma luz nos aprendizados que estão acontecendo dentro da casa, né? Então, as muitas possibilidades que a família tem de aproveitar esse tempo para trabalhar questões que no dia a dia que a gente estava, na rotina que a gente estava, na correria, não dava muito para fazer, né? Muitos pais trabalham o dia todo, as crianças ficam o dia todo na escola, né? Por vários motivos. E agora as crianças estão em casa, né? A gente brinca que assim, o trabalho dos pais veio para casa, a escola veio para casa, o serviço de casa está em casa, né? A gente teve que dispensar Tá as tudo em ajudantes, casa. tá tudo em casa, né? Então, assim, o afeto nessa hora, ele é esquecido, né? Olha aí quem Tá vendo? chegou aí. A gata tá querendo participar da live, e aí, gata, dá boa noite pro pessoal lá, tá vendo? Eu nem Deixa ela. convidei, mas ela é curiosa, né? A gata também tá em casa, tá A tudo em gata casa. tá em casa, os bichos em casa. Então, assim, o estresse veio, né? Então, aquela primeira semana, segunda semana, teve um bombardeio muito grande, né? No consultório, os atendimentos foram só com os pais, só com as famílias, né? Para dar um suporte, acolher nesse primeiro momento.
pensar na rotina das crianças, porque aí a gente entra num ponto que, para aquelas famílias que tinham já uma dificuldade com relação à rotina, isso potencializou, porque aí veio tudo para casa, né? E as famílias tiveram que se organizar de alguma maneira, né? Para aquelas famílias que já tinham uma rotina toda certinha, tudo organizadinho, também teve um desequilíbrio, porque não dá para fazer tudo, né? Tem o dia que se organiza de um jeito, se programa de um jeito, e no final não deu para fazer aquilo. E aí também traz um desequilíbrio para casa, né? Então a questão Esse, emocional. É, esse negócio de rotina, né? Porque fica um negócio complicado, né? Porque tem esse lance do intuitivo, até uma coisa muito cultural nossa, né? Mas tem a exigência da rotina. E aí, a gente abre mão um pouco desse negócio de rotina. Isso realmente é importante. Que interferência traz para a criança? E é algo realmente para a gente insistir ou vamos dar uma levantar às 10, dormir à meia-noite? Como é que é esse negócio olha, aí? a pandemia vai acabar. Vai. A Aliás, um pandemia vai abraço acabar. para a nossa turma, porque tem gente aí do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, de Pernambuco, do Piauí, de vários estados aí, de quase todas Legal. as regiões, mandando um abraço aí, uma turma muito grande nesse momento aí, estamos com mais de 80 pessoas plugadas, então me diz lá, como é que é essa questão da rotina? Sim, Fortaleza também. vamos continuar com a rotina, gente, porque assim, a pandemia vai acabar. Então, se você não estabelece alguns combinados com a casa, então assim, ter uma rotina, mas também não ser nada inflexível, e aquilo virar também um estresse, né? Então, uma coisa que eu dou uma ideia para os pais é fazer um combinado com a criança, sentar com a criança e fazer um combinado ou para a semana ou para o dia seguinte. Eu acho até que dia a dia, né? Se você for fazendo toda noite, conversa sobre o dia seguinte, olha, o que que vai ter amanhã? O que que a gente vai fazer amanhã? Vamos colocar no papel? E aí, assim, também mostrar para a criança que se não der para fazer tudo aquilo, tudo bem. Então, para quem tem uma rigorosidade maior, né, uma inflexibilidade aí, se a gente for pensar, também é uma época de trabalhar isso, né? Então, colocou lá na rotina, não deu certo, ok, respirar, vamos pensar o que que não deu certo, por que que não deu certo, porque assim, para a criança, a rotina, ela traz uma tranquilidade do que vai vir, ela sabe o que vai vir. Então, por exemplo, na escola, principalmente os pequenos, e até ali, 7, 8, 9 anos, a professora ainda trabalha essa questão da rotina, coloca na lousa, coloca num canto da sala, o que vai ter naquele dia? Né? Então, para os pequenininhos, até a educação infantil, né? Não coloca palavras, mas coloca em símbolos, né? Olha, hoje a gente vai ter o parque, o lanchinho, o almoço, a atividade, a saída, né, a hora da leitura, a professora coloca os símbolos daquela rotina. Por quê? Porque para a criança traz uma tranquilidade, diminui a questão da ansiedade, saber o que virá. Lógico que tem coisa que é imprevisível, vai aparecer no meio do caminho. Isso também é um aprendizado para a criança, né? Ver que não é tudo que corre daquele jeito, o que eu faço quando não dá certo. Então, em Uhum. casa, eu acho que assim, é importante colocar essa rotina, e o interessante é que quando você coloca uma rotina, dali 2, 3, 4, 5 dias, às vezes 2 semanas, né? A criança começa a interiorizar aquilo e cobrar uma sequência de algumas coisas, mas também, de novo, com equilíbrio. Não precisa ficar tão fechado naquilo, né? Para não também gerar um estresse, porque senão a mãe vai lá na tabelinha dela, ah, não, agora é hora da leitura. Poxa, mas tá tão gostoso o jogo, tá todo mundo fazendo um jogo, por que tem que parar para ir lá fazer aquilo? Então, e de novo, não tem uma receita para todas as famílias, porque cada família agora está vivendo isso de um jeito diferente, né? Tem casa que os pais estão trabalhando em casa, tem casa que os dois estão saindo, ou um está saindo e o outro ficando, e a criança está ficando com outra pessoa. Então, assim, os pais que são Então precisa médicos, de que um são. equilíbrio, né? Precisa. O É ideal a é ter um palavra. equilíbrio, né? É a palavra. Então, você está falando sobre isso, né? E eu fico assim lembrando, né? Quando a gente lê as histórias bíblicas, né? Que ensinam tanta coisa legal, né? A vida nos tempos, por exemplo, de Jesus, o pessoal, quando andava um dia, andava 30 quilômetros, né?
era uma atividade natural, assim, física, que fazia parte do dia a dia, tinha uma dinâmica familiar, assim, interessante, né? E hoje, assim, a gente tem mais gente aí do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Espírito Santo, a galera que está com a gente, mas a maior parte das pessoas hoje, da criançada, diminuiu, né, esse lance de atividade física. Eu estava pensando, e agora, com esse lance da pandemia, né? É. Esse negócio da atividade física, você que vendo até do ponto de vista da psicomotricidade e tal, como é que a gente enxerga isso? Dá uma ajuda para a galera aí para sintonizar direito. Sim, isso assim, fundamental para a criança. Né? Eu não consigo imaginar a criança sem movimento. Tem que ter atividade física, seja qual for, como for, no espaço que for, do jeito que der. De novo, o mesmo critério para a rotina. Cada família estabelecer o que para ela faz sentido, o que para ela dá certo. Então, mas achar um momento no dia. Aqui em casa a gente colocou que 9h30 da manhã é a hora do movimento. Seja para o que for. Então, assim, vai correr dentro de casa, vai fazer ginástica, vai ligar uma dança na internet ali, uma música para dançar, copiando os movimentos, vai bater bola. Outra coisa, né? Assim, a gente sabe que tem a questão do espaço físico agora, que pega muito. Então, num Pois é, apartamento pequeno, né? O que fazer? Então, uma coisa que é bacana é mudar a mobília da casa. Né? Aqui em casa a gente fez isso, né? Afastou os é móveis, tiramos alguns interessante. móveis, liberamos a sala e montamos ali uma mini quadrinha ali. E ali a Opa. gente joga bola e amarra um elástico, faz um Uhum. vôlei, faz alguma coisa. Pra quê? Virou uma quadrinha e assim, cada um dentro do seu espaço, né? Por quê? Para a criança, a questão do movimento tem a questão do gasto calórico, da energia, de conquistas também cognitivas, né? O aprendizado da criança está completamente relacionado com o movimento, né? O É aspecto tem mesmo? vários, sim, vários aspectos cognitivos Interessante. que se desenvolvem através do movimento. Então, na escola, tem o esporte, tem a hora da educação física, tem atividade, vai para o lanche, volta, querendo ou não, tem uma movimentação. Estar em casa, é, isso tem diminuído muito. E aí a gente cai em algumas tentações, né? Uhum. A questão da tecnologia, né? Isso é Como é que é? hoje, é, tem aí um, Pois é, porque pelo que eu estou vendo aí, né, que é possível, tá todo mundo pendurado, né? Ou no é, celular, ou no tablet, no laptop. E até que ponto, e o que você sugere de atividade, o que é razoável, o que é. Porque acho que tem até uma mudança de cultura, né? As tem. pessoas, eu acho que é um negócio interessante isso, porque às vezes tem muita gente que tudo que é novo estranha, né? E tem uma reação negativa, né? Tá bom. Quem proibia, né? Quem não deixava, quem colocava um monte de limite, teve que ceder, porque a escola está pedindo, né? A escola está vindo pelo computador, né? Então eu acho que equilíbrio novamente é a palavra. Então não dá para negar que isso veio para ficar, a questão da tecnologia, do uso do tablet, do uso do celular, do computador. As crianças estão assim dando um show, né? Eu estou fazendo os atendimentos das crianças via online e algo que era inacreditável de acontecer está assim tendo, inclusive com crianças com comprometimento cognitivo, crianças autistas, estão dando um show, né? Eles vieram com um chip diferente mesmo, né? Eles já estavam habituados com muita coisa, mesmo nem tendo muito acesso, né? Mesmo as crianças que não tinham muito acesso à tecnologia estão dando um show. Então eu acho A que gente aqui apanha. a gente apanha. A Eu gente estou apanha. aprendendo muita coisa. Bom, Olha só, hein? o tempo inteiro aprendendo com eles, a mexer nas coisas, né? Crianças de 8, 9 anos, 7 anos que dominam assim a tecnologia de maneira incrível. Então eu acho que equilíbrio de novo é a palavra e os pais se policiarem também, né? O quanto aquilo está confortável, né? Porque a criança está quietinha, aquilo é uma, né? Deixa no tablet ali que eles ficam quietinhos um tempão, você consegue fazer um monte de coisa. Então, colocar um limite, sim. Quem não colocar, não deixava a criança acessar, né, controlava o máximo que podia, eu acho que vale a pena a conversa com a criança nesse momento. Olha, você está vendo que você está ficando mais? Né? A minha ouve isso toda hora, né?
Você está vendo que você está ficando um pouco mais do que você ficava? Por quê? Porque agora a única maneira da gente se comunicar com as pessoas é pela internet, né? Pelo telefone, mas mais pela internet. Telefone, né? Para falar mesmo, ninguém usa, né? Então, mas isso é por esse motivo e por aquele. Agora, aqueles pais que já deixavam muito liberado, isso assim é um risco. Isso vicia, já está comprovado que isso acaba mexendo com aspectos aí neurológicos e que vicia. Cada vez a gente quer mais e os adultos sabem bem disso, né? Tem dia que você não consegue largar o celular, você não consegue desconectar. Para a gente é uma dificuldade, para a criança também. Só que a gente está falando de um cérebro que está ainda em formação, né? Não tem maturidade ainda para administrar essa chuva de coisas, né? Então, é Você tem importante alguma, sim. você tem alguma dica sobre isso? Porque, assim, tem o pessoal até perguntando, né, que já entrou aqui, né? Quanto tempo, assim, vamos lá, vamos pensar numa criança aí, dos 7 até Uhum. os 10 anos, assim, o quanto você acha que é razoável para um equilíbrio de uso de smartphone, de celular, de tablet, Uhum. que você acha que dá para... E você tem alguma dica assim, ó, melhor de manhã, tarde, no horário? O que você pode dizer sobre isso? Tem até algumas tabelas que o pessoal criou, que tem ainda na internet, né, de que idade e quanto tempo a criança pode ficar ali exposta, né? Eu nunca me atentei muito à quantidade de tempo, mas sim, ao todo, o que a criança está fazendo durante o dia? Quanto tempo ela está gastando na tecnologia? Seja na televisão, seja vendo vídeo no YouTube, que é uma coisa que é complicada, porque, por exemplo, a questão dos vídeos no YouTube, que as crianças ficam ali vendo vários, e um atrás do outro, eu sempre falo isso para as mães, são vídeos muito curtinhos, um atrás do outro. É muito melhor que veja um filme. Por quê? Porque o filme é longo, tem um enredo, tem toda uma história, tem um começo, tem as falas, tem uma narração. Você pega os videozinhos de YouTube, tem criança que fica horas vendo um vídeo atrás do outro. Eu falo, gente, isso para o desenvolvimento da linguagem escrita é terrível. Por quê? Porque são vídeos muito Entendi. curtos, tudo resumido. A criança vai fazer um texto depois, né? Se a gente pensar numa criança de idade de 8, 9, 10 anos, os textos são tudo curtinho, pobre de vocabulário. Por quê? Porque tá tudo assim, muito rápido, a coisa tem que ser muito rápida, né? Então eu acho que olhar no todo. Tá, no dia, teve movimento? Teve o tempo do ócio, que é outra coisa que é importantíssima. A gente hoje fica querendo lotar a criança de atividade e o O que, ócio, que é o né, o não tempo do fazer ócio? nada, Comuniquei. né, o não fazer nada, o tédio, né? Eu adoro. Hoje a minha falou alguns momentos, eu tô Eu com acho que você está tédio. dando uma indireta para mim, isso aí, esse negócio do tempo do ócio, não é? Eu achei que foi comigo o negócio aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vamos ocupar tudo, vai, não vamos ocupar todo o tempo. Então, assim, essa questão do tédio é excelente para a criança, né? O não fazer nada. Por quê? Porque é nesse momento que ela vai criar, que ela vai inventar. Então, deixa uma caixa lá num canto da casa com sucata, né? Com um potinho, com um rolinho de papel higiênico, com cola, com resto de papel, com coisa descartável que foi, você vai jogar fora. Deixa o canto lá. A criança tá com tédio? Olha, tá bom, caixa do tédio. Pega aqui a caixa e vai inventar alguma coisa, vai criar, vai arrumar o que fazer. Isso aqui é uma frase que as nossas mães usavam, né? Que muitas mães, muitos pais usaram, né? Vai arrumar o que fazer. Eu acho que é uma frase boa, né? Sem É para falar trabalhar a negativo. criatividade, então. Exatamente. Então, voltando, né? E pensando nessa questão do tempo de tecnologia, eu acho que cada família olhar o quanto a sua criança está ficando exposta àquilo. Né? Então, ficou um pouquinho ali, meia horinha, saiu. Eu olho pelo rosto da criança, você já vai vendo que ela está desligando do mundo. Então, está desligando do mundo e não interage, não quer brincar, né? Só quer ficar na frente da televisão, quer comer na frente da televisão, quer ficar no tablet. O uso da tecnologia também na hora das refeições é uma coisa que se discute muito, né? E cada família vai vendo o que é para ela é saudável. Mas eu acho que é aí um ponto de reflexão. Quanto as crianças estão ficando expostas agora, que a gente está com uma carta branca da escola também, né? Porque a escola está mandando muita coisa pela internet, É né? verdade.
Então, assim, é uma carta branca, mas com equilíbrio. E questionar também a escola com relação a isso, se for o caso, né? Então, acho que essa questão. E aí, assim, o uso da tecnologia trouxe agora para a pandemia um benefício que eu acho muito importante dos pais aproveitarem: o vínculo com os amigos. Por quê? A Então, criança. me, me diz aí, porque isso que eu estava assim pensando, porque quando a gente volta para a velha sabedoria, né? Eu não sei, eu não sou muito assim conhecedor profundo de pedagogia, mas De assim eu tenho criança, sim, impressão. né? Bom, a criança tem bastante, né? Mas eu, 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 eu vejo assim que, especialmente na sociedade que a gente vive hoje, a ideia é você meio que apertar, detonar o filho para que eles tenham o máximo de conteúdo possível. Então existe muito um elemento assim intelectivo, né, para o indivíduo ser o cara melhor, que vai ter a melhor nota no vestibular, que vai passar na frente de todo mundo. E aí eu vejo, né, que algumas dessas crianças, adolescentes, parece que se desenvolvem de uma maneira assim desequilibrada, né? Então a pessoa é muito intelectual, muito pouco relacional e até olhando para a vida de Jesus, por exemplo, né, quando ele tem os alunos dele na sua pedagogia, você vê que é uma coisa que envolve transmissão de vida, né? Que tem um elemento relacional. Então, você levantou essa lebre aí, esse lance da amizade, do aspecto relacional, até porque a maior parte das famílias hoje tem menos filhos, né? Às vezes um, dois, não é como algumas gerações atrás que a casa estava cheia. E esse negócio agora, o pessoal enfiado dentro de casa, será que dá para manter essa conexão de amizade? Como? E você precisa dar uma luz aí Uhum. que a turma tá. Já temos 100 pessoas aí que estão curiosas para saber como é que é isso. Legal. Eu acho que é, a questão do vínculo, ela tá ali com todo esse aspecto cognitivo, né? Tá empatado, né? A criança tá na escola, você vê que as crianças não nos escutem agora, né? Mas assim, eles estão amando ficar em casa. Então, isso dá um frio na barriga, porque todos que eu pergunto, tá com saudade da escola? Não, eu não tô. Não, Tá uma delícia ficar em que casa. isso? Que é saudade da Olha escola. só. Mas tá com saudade dos amigos? Tô com saudade dos amigos. Então, assim, você vê que a escola tem esse papel também, né? Fundamental com relação ao aspecto social. Porque é lá que muita coisa acontece com relação aos amigos, as descobertas, né? Das amizades. Então, assim, as crianças estão sentindo falta, alguns mais do que outros, as crianças que são mais sociais, que se envolvem muito mais, né? Estão sentindo falta, então é até um ponto para os pais ficarem atentos a isso, né? A criança mais quieta, né? Que está sentindo falta dos amigos, e tem outros que já são mais reservados mesmo, e que tudo bem, porque não está sentindo tanta falta. E aí também é um alerta, né? Porque a questão social é importantíssima na infância, para desenvolver, para a saúde mental, né? Para desenvolver os vínculos. Então, usar a tecnologia a favor disso. Como? Chamar os amiguinhos, combinar com as mães da escola, mandar um WhatsApp para a mãe. Olha, vamos marcar deles se falarem. Assim, por experiência própria, as atividades em grupo para criança, por computador, né, ali pelas plataformas de bate-papo e tal, não dá muito certo, porque eles ficam só dando oi, 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 oi e não falam nada, né? Então, assim, não rola. O que dá Então, para fazer então? marca com uma criança, com duas crianças e deixa a criança ali para brincar e vai ajudando. Uma, duas vezes que você auxiliar, depois eles. É lógico que depende da idade, uma criança de 4 anos, de 3 anos, a interação vai ser diferente. Vai dar um oi, vai dar um tchauzinho, vai ver o amigo, né? E tudo bem, passou. Mas os mais velhos, de 5 anos para frente, até menos, de 4 anos para frente, eles já conseguem brincar, né? É interessantíssimo. Eu tenho observado isso, né? A minha aqui em casa, primeira semana, segunda semana, era uma coisa no computador meio esquisita, uma brincadeira que não rolava. A segunda semana já deu para brincar. Ela já colocava o computador no chão e já ia pegar as bonecas, já ia fazer as brincadeiras. Esta semana aqui já rolou briga. Já brigou com duas, três amigas. Eu amei, porque eu falei, bom, o vínculo está acontecendo, né? Elas estão esquecendo um pouco que estão diante do computador e a coisa está acontecendo, né? E brigando também, né? E assim, deixar a criança ali, né? Não ficar interferindo,
deixa livre em algum momento, em Você algum acha lugar mais que, controlado, né? você acha que jogos online podem favorecer essa socialização? Tem gente perguntando. Porque às vezes a criança, não, mas Olha, se fizer algum tipo de atividade com um joguinho, isso sim. é bom? É? Ajuda? Sim, pode acontecer, pode. Porque assim, eles não têm, às vezes, como a criança não está perto, né, não está fisicamente perto, você brincar de um jogo, é, eles usam muito, né, o brinquedo, o jogo, como um recurso de interação. Então, assim, o jogo online também pode acontecer, né? Então, elas têm compartilhado tela, né, aprenderam esse recurso, estão trocando fundo, né, da paisagem ali, é uma maneira de brincar. Então, vai fazer um jogo, tem muitos jogos que dá para você fazer compartilhado, e assim, é melhor do que ficar sozinho na frente do tablet, do Uma tela. celular, da tela. Uhum. É melhor, porque se você está com outro ali, de alguma forma você está interagindo. Então eu mesma, quando eu vejo que está muito quieta ali no computador, eu falo, e aí, vai desligar? Não, ela tá lá, você não está falando nada, vocês não estão fazendo nada, não estão. Então, assim, ficar de olho, mas usar esse recurso da tecnologia para promover esses encontros. Não são todas as famílias que fazem. Tem, inclusive, uma dificuldade, né? Tem dia que eu fico caçando quem é que vai brincar hoje com a Luísa, por exemplo. Né? Porque a Entendi. rotina tá agitada e às vezes isso vai ficando para escanteio e as crianças sentem falta dos amigos, tá? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas legais assim que a gente vê, aliás, avisando a todo mundo aí, né, que a Turma das Nações e o Ministério Infantil da IBNU, né, inclusive nas nossas celebrações agora, todo domingo às 10 da manhã, a gente tem historinha lá, né, contada para as crianças. Temos lá a Ana Paula, a Dani também com a gente, então a gente quer aí abençoar, né? Inclusive no nosso canal do YouTube já tem história lá, vamos integrando, né, todos os ministérios juntamente, mas assim, a Bíblia tem muito uma cabeça assim de que aquilo que realmente faz diferença na nossa vida tem a ver com aquilo que a gente pratica, que a gente faz, né? Não pode ser só uma teoria. Então, a atenção ao elemento comportamental é muito definido, né? A trajetória, digamos assim, na pedagogia bíblica antiga é chamado de caminho, né? De vereda, né? De muito desse lance da caminhada. E aí, você, do ponto de vista psicopedagógico, assim, com essa mudança de cenário, as mudanças comportamentais precisam ser assim, consideradas? Que tipo de mudança assim, a gente pode olhar, ver? Que dica que a gente dá para a nossa galera aí de como é que se lida com isso? Tá. Eu acho que sim, importante observar o comportamento das crianças agora, e é interessante que tudo que a gente fala pensando nas crianças, eu consigo imaginar que serve para os adultos também, né? As crianças grandes, né? Então, assim, Mais uma indireta para mim, entendi. vai sair daqui direto pro divã, né? Com Então, certeza, tá? Ou por berçário, um dos dois, vamos ver. então, assim, eu acho que a questão do comportamento é importante pensar que, assim, todo mundo está vivendo, de certa forma, um luto, né? Um luto da rotina que a gente tinha, do convívio que a gente tinha com as pessoas, dos lugares que a gente frequentava. Então, os adultos estão sentindo. E aí, pensar que os filhos também estão sentindo. Só que a gente consegue nomear para outra pessoa, ou consegue pelo menos pensar, estou sentindo falta disso, daquilo, vem para o consciente, né? A criança, muitas vezes, não. Então, se a gente pensar numa criança de 2 anos, de 3 anos, eles estão sentindo? Estão. Então, ficar atento aos comportamentos que vêm nessa hora e que não tinha. Né? Então, algumas coisas que eu tenho ouvido e a gente tem cuidado aí com as famílias. Uma certa regressão, né? Criança que não fazia mais xixi na cama voltou a fazer, não falava que nem bebê, voltou a falar. Criança muito Que coisa. quietinha, criança que dormia a noite toda, passou a acordar várias vezes à noite, passou a ter pesadelo. A questão da ansiedade, da comida, né? E aí a criança está ansiosa, está comendo muito mais, né? Tem as mães, tem até umas piadinhas em cima disso, né? Que falam, nossa, como que é na escola? Essas crianças comem desse jeito, porque toda hora tá na geladeira querendo comer. Então, assim,
todos esses comportamentos, olhar com cuidado, né? Quanto está acontecendo, com que frequência, né? Eu brinco que os pais são os maiores terapeutas, né? Então, dar uma atenção àquilo, acolher, valorizar, com cuidado, óbvio, para aquilo não intensificar, né? Mas não desmerecer, né? Então, a criança está chorando sem motivo, a criança que começa a chorar sem motivo, porque está com raiva também, não está sabendo, tá ali, não sabendo lidar com esse tédio, né? As crianças são uma esponjinha dos pais também, então os pais que estão com tensão em casa, né, preocupados, né, com conta, com tudo, porque é uma situação, né, difícil para muitas famílias agora, né? Tem muitos pais que estão preocupados com isso, né? Então, assim, tudo isso vai para as crianças. Então, acolher esses comportamentos, dar espaço para conversar, pegar ali o momento do dia, né? Ou a hora do banho, ou a hora que vai dormir, uma hora que vai fazer uma oração com a criança, deixar a criança falar e não desmerecer, né? Então, eu tô com medo. Medo de quê? Por que você tá com medo? Tá todo mundo em casa. Como assim? Tá com medo de quê? Não tem ninguém doente aqui? Por que você tá com medo? Não é pra ter medo. Não, não é pra ter medo. Não fazer isso, né? Eu acho que a ideia é acolher. Tá com medo? A mamãe também tá com medo, né? O papai também sente medo às vezes. Mas o que que a gente faz com esse medo? Vamos pensar se esse medo é real, se isso vai acontecer mesmo, né? Eu acho que aí dá pra gente emendar também um pouquinho com a questão até da espiritualidade, né? De trazer nesse momento a questão do em quem que a gente confia, no que a gente confia, em quem que a gente confia, né? Vamos colocar esse medo na mão de Deus, né? Vamos desenhar esse medo. Ó, a mamãe vai fazer aqui um desenho da mão de Deus e a gente vai desenhar esse medo. Você está com medo de pegar o coronavírus? Então vamos desenhar isso aqui, vamos deixar na mão de Deus, porque a criança é muito concreto, precisa do concreto, né? Então, mas esse negócio é realmente complicado, né? Como é que você explicaria? O que que a gente diz para a criança? Porque, assim, nem os adultos não sabem direito o que é o coronavírus, né? O Uhum. pessoal tá apavorado. Aliás, eu, né, que eu estou tentando ajudar as crianças um pouco mais velhas, né? Aí, e todo dia eu recebo mensagem de gente que está falando que é o fim do mundo, que não sabe mais o que vai acontecer, e que a gente sente a ansiedade, a tensão, a insegurança, né, o medo. Para explicar, o que, que a gente, uma criança muito pequena, o que a gente fala, o que você diria assim, que pode ser É, dito? eu, eu acho que assim, tem que ser dito, porque também deixar a criança alienada do que está acontecendo não é bom, porque isso, a pandemia vai passar, mas muitos hábitos terão que ficar, né, por muito tempo ainda. Então, inclusive, como um preparo da criança para quando isso tudo passar. Como é que vai ser na escola quando passar? Como é que a gente vai sair na rua? Por que que a gente tem que usar máscara? Então, assim, expor a criança a muita informação, isso também gera muita ansiedade. De novo, isso serve para os adultos. Né? O quanto que para a gente isso também gera muita ansiedade, ficar sabendo de tudo. A criança não precisa saber de tudo. Então, falar o que que é, mostrar, tem um monte de coisa. Os pais estão com certeza bombardeados de revistinhas, de apostilinhas, de livros que está chegando nos grupos aí de escola, mostrando o coronavírus, mostrando como se prevenir. E aí, assim, explicar para a criança, mas não apavorar, não ficar falando o tempo inteiro disso, tomar um cuidado com essa intensidade do que fala. Um recurso que é muito bom são os livrinhos. Tem muito livrinho disponível na internet, né, livrinho ali virtual, explicando sobre o coronavírus. Isso é bacana porque não é a mãe falando, não é o pai falando, não é a avó falando, é o livro falando. Isso para a criança entra um pouquinho melhor. Então, usar, tem videozinho, tem um monte de vídeo explicando do coronavírus para as crianças, o que que é, como que pega, como que se protege. O importante é pensar como se protege. Então, assim, pelo menos, viu que a criança está questionando muito, né? Já mostra um livrinho, mostra um vídeo, e com esse objetivo também, que agora, né, passado esse primeiro momento do susto todo, acho que agora, pelo menos o meu foco com as crianças tem sido o quê? Prepará-los para o que virá. Né? É uma gripe? Como é que a gente cuida de gripe? Né? Então é assim que a gente vai cuidar. Por que que a gente está cuidando mais nessa situação? Olha, porque esse bichinho, ele é mais danado. Ele é mais forte, ele tem uma capinha que, nossa, ele fica nos lugares que a gente não percebe. Então, como que a gente pode proteger? Com álcool, não colocando a mão na boca. E aí, para isso,
o livro, o recurso visual para a criança é muito melhor, porque não é a mãe dando lição de moral, dando sermão, né? É um Então, terceiro. mas você está falando sobre isso, por exemplo, teve uma pergunta que chegou aqui agora, né? A gente pode até tentar um bate-papo junto, né? Algumas crianças estão perguntando por que, que a gente não consegue ver Deus, né? Quer dizer, a coisa fica até difícil. A criança é concreta, ela não vê Deus nem vê o vírus, né? E algumas estão até perguntando por que, que Deus deixa o vírus, né? Essa aí eu posso até tentar dar uma Ah, ajudada, faz favor, essa mas, aí vai. mas aí que você diz assim para a criança falar, eu não consigo ver Deus, onde é que ele está? E que É, resposta como boa pedagoga você diz? isso tá difícil. Inclusive aqui em casa ontem teve esse bombardeio. Ela queria ver e ouvir. Aí vai falar disso, né? Então, eu acho que cada família vai trazendo nessa hora. Eu acho essas perguntas são excelentes, porque a pessoa tem que repensar quem é Deus para ela, que hora que ela ouve Deus, no que ela vê Deus. Então, usar os seus exemplos. Eu acho que para a criança, o exemplo real é a melhor forma de ensinar. Então, para os pequenos, né? Porque eu vi que tem uma pessoa aí falando que nas lições de exatas, a temática do coronavírus, né, tá muito na escola, as lições estão vindo sobre isso. Para os maiores, eles já têm maturidade, eles já têm um outro entendimento, dá para entrar um pouco mais no detalhe, no final, ó, mas calma, o importante é o quê? É se cuidar. Você não está se cuidando? Trazer a criança para o campo real, né? Os maiores. Os pequenos, que vêm com esse questionamento de quer ver e ouvir, eu vou contar o que eu faço, né? Eu vou mostrando para eles, do meu ponto de vista, quando que Deus fala comigo, como Deus fala comigo. No caso do filho, como ele está mais próximo, você pode usar exemplos reais. Né? Então, ontem mesmo, para sair de umas perguntas dessa, né, que a minha queria ouvir Deus, eu usei um exemplo prático. Eu falei assim: olha, teve um dia que a mamãe estava preocupada com uma coisa. E aquilo estava me incomodando, eu conversando com Deus. De repente, você veio e me falou um negócio que me deu um estalo. Aquilo para mim foi Deus falando comigo. Através do quê? Da sua boquinha. Então a gente ouve Deus sim, através de muitas coisas, né? Então teve um dia que eu estava triste, chateada com uma coisa que tinha acontecido. Cheguei no consultório, no que eu abro a porta que dá para o jardim, tinha uma baita de uma orquídea que tinha desabrochado na minha frente, assim. Para mim, aquilo foi uma resposta de Deus. Olha, você está vendo? Tudo tem seu tempo. Você nem esperava que essa orquídea tivesse aberta agora. E olha que linda que ela tá. Então eu vou usando para a criança exemplos concretos de como que a gente pode ouvir Deus. A minha queria ontem ouvir igual Samuel. Eu falei, então, filha, calma, né? Tudo tem seu tempo. Então, eu acho que é bastante útil, né? Assim, claro, é muito bom, né? Até algumas pessoas aqui, a Gisele falou que na mesma sintonia, linha que você apresentou, que a gente vê Deus através do que ele faz na vida das pessoas próximas de nós, da criação, de tudo, né? Então, você vê lá o arco-íris, você vê a flor, você vê. Mas, assim, talvez uma colocação interessante, a própria Bíblia diz que Deus é espírito, né? E assim como a gente não vê o vento, né, mas percebe a força do vento, a gente sente o vento, também Deus é invisível, né? E ele é diferente, ele está em toda parte. É importante dizer que Deus também se manifestou na pessoa de Jesus, né? Para assim usar a referência do concreto como uma ponte para entender uma realidade que ultrapassa o concreto, né? Mas assim, eu acho que um jeito bom de explicar uma coisa dessa para a criança mais ou menos, vou tentar fazer uma teologia pedagógica aqui, né? Como a gente vai fazer um desenho e erra, né? E sai um rabisco feio, né? E aí a pessoa que sabe desenhar melhor pega aquele rabisco, amplia e faz uma coisa mais bonita. Então Deus, às vezes, por uma série de razões que a gente não sabe tudo, né? Porque os seres humanos estão muito egoístas, porque os seres humanos estão numa situação que eles precisam dar uma parada, às vezes Deus permite, né, como um bichinho desse que a gente não vê, e ele
faça a gente dar uma parada e tenha um cuidado maior com as coisas na vida. E isso parece ruim, mas é igual o desenho que a gente erra, né? Que Deus vai e constrói e faz um desenho mais bonito ainda, porque ele usa as coisas que são difíceis e incomodam a gente crescer e aprender coisas boas que, né, ele transforma, né, o limão azedo numa limonada gostosa, né? Talvez isso possa ajudar a criança entender que Deus, ao permitir isso, ele tem propósitos que no final das contas são bons, né? Como tomar o remédio. Ele É, está com é. febre, ele toma um remédio amargo, né, e toma rápido e depois água com açúcar em cima, né, para poder aguentar. Então acho que pode assim ajudar, né, fazendo essa Ótimo. ponte aí E você legal, vê, né, né? Sayão, que Deus atendeu o pedido de muita criança, né? Porque ele não só encerrou a escola, como ele trouxe os pais para dentro de casa. É muito Quer legal, né? dizer, Tem criança que está comemorando aí, está fazendo a festa. Ei, que tem, tem, beleza. tem criança que está comemorando. Então, eu acho que assim, né, uma coisa que é importante, né, de reforçar nesse momento, né, tolerância para todo mundo, paciência, né, acho que dá para pensar aí nos dons, dos dons do Espírito, né. Então, É, assim, eu acho que é aí que a coisa pega, viu? então, paciência em dose extra com as crianças, por quê? Pensando, voltando naquela questão do afeto, né, que a gente começou falando, e dos sentimentos e das emoções que estão rodeando aí, estão intensas nas casas, né? Se a gente pensar nas casas que tem uma criança, duas, três, quatro, né? Todo mundo, de alguma forma ou outra, tá tendo que se reorganizar e lidar com esses sentimentos todos, né? Então, Uhum. paciência, tolerância com as crianças nesse momento, até porque uma coisa que eu tenho percebido também que está acontecendo, muitas brigas dos adultos nas casas por conta das Pois crianças. é. Então, um cuidado para as crianças não virarem o motivo das brigas. Né? E os pais estão sobrecarregados, é preocupação com o trabalho, é preocupação com o não trabalho, né? Muitos que não estão conseguindo trabalhar. E aí a criança deixou o Lego no meio da casa, aquilo já é o estopim para uma briga, para uma discussão, que dali a pouco a briga já tomou uma proporção. E o motivo foi qual? O Lego da criança. E quem que sai culpado nessa história? Entendi. A criança, que não tem maturidade para administrar isso. Né? Não, deixa eu entender aqui. Meus pais estão brigando porque eles estão com problemas e eu só virei o motivo. Não, a criança não tem essa maturidade. Aí ela acaba saindo de culpada da história e fica quietinha com essa culpa, fica quietinha com esse problema lá no coração dela, sem saber como colocar para fora. Né? Então, acho que esse é um cuidado também para a gente pensar pensando aí, né, na tolerância, na paciência com todo mundo, né? Porque todo mundo está sobrecarregado e os pais, até por essa questão da escola, tem escola que agora está de férias, tem escola que está com aula online, como é que está isso? Então, voltar, deu um estresse, né, tá tendo uma situação de briga, conversar, deu uma explodida ali com a criança, porque também tem hora que ninguém aguenta. Ok, volta, conversa. Não tem problema pai e mãe pedir desculpa para a criança. Óbvio que sempre, né, com Da marcha equilíbrio ré. também. Isso, dar uma marcha ré, conversar, né, e deixar a criança também falar o ponto de vista dela naquela situação, né? Eu acho que aproveitar esse tempo, né? Eu acho que se tivesse que pensar numa coisa para fechar, assim, né, nossa reflexão de hoje, que tem muita coisa, né? Se a gente fosse pensar em cada um desses Sim, itens, daria claro. para fazer uma live para cada assunto, né? Opa. Mas Eu queria que você pensasse assim, acho que a gente queria fechar daqui a pouquinho, a gente tem mais uns 10 a 15 minutos aí, né? Porque aí depois termina o tempo mesmo. tá, A gente fechar pensando na importância da espiritualidade, mas assim, que dicas de bons hábitos assim que você pode dar para o pessoal aí, né? tá. Eu acho que vou pegar até o gancho da Gadelha que mandou aí, né? Pra gente, falando de leitura, jogos de tabuleiro, desenhar, massinha de modelar, né? Pegar esse monte de ideias que está vindo na mão da gente pelos grupos, eu acho que sim.
né? Então, criar hábitos também de tirar da tecnologia, né? Acho que a questão da leitura é uma questão importante também agora, de trabalhar com as crianças, independente da idade, colocar ali um momento do dia para sentar com a criança e para ler, não necessariamente você ler para ela, mas o adulto lê. Mas assim, o adulto pode estar lendo o livro dele, que eu acho que isso é muito bom. O adulto está com o livro dele e a criança pega o livro dela. Quem não lê ainda vai folhear a revistinha, vai folhear o livro, vai manusear, porque já é um contato. Né? Atividade física, então se tem alguma, né, se a gente fosse pensar numa listinha de coisas para pensar na semana, distribuir, cada um conforme o que consegue na sua casa. Né? Então, atividade física, um momento de leitura, o cuidado com a tecnologia, nos dois sentidos, não precisa ficar tão rigoroso, porque vai ter que abrir a guarda com relação a isso, mas também não deixar muito à vontade, né? Colocar o tempo com os amigos, se policiar com relação a isso, para que a criança tenha esse contato com outra criança, porque a interação acontece de um jeito diferente dos adultos, né? O cuidado com o sono, né? Tem muita criança indo dormir muito tarde, né? 11, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. E aí o Uau. corpo vai ganhando um novo aprendizado que não é bom, porque isso vai demorar, né? A gente está falando aí de julho, agosto, quando que vão voltar essas aulas? Então, quando é férias, ok, a gente sabe que vai ter começo, meio e fim, então não tem problema, deixa dormir tarde, acorda a hora que quer, não tem rotina, né? Se a gente fosse ver aí a questão da flexibilidade da rotina. Mas agora, mesmo as crianças que estão de férias da escola, não, é férias que não é férias, né? São férias que não são férias. Então, tentar Verdade. manter uma rotininha ali, para aquelas crianças que estão sem atividade da escola, também é um cuidado, né? Que no consultório eu estou tendo com as famílias. Não deixar também sem fazer nada de pedagógico. Né? Então tem que ter uma atividade ali para escrever alguma coisinha, para ler alguma coisa, uma atividade de passatempo. Tem muita revistinha de passatempo. Na internet você consegue imprimir muita atividade e põe ali para a criança. Ó, todo dia você tem que fazer 1, 2 folhinhas. Para quê? Para exercitar um pouco esse cérebro, né? Porque senão vai voltar com um ritmo diferente. Então, assim, colocar uma atividade no dia que seja de ordem pedagógica ali para os que já estão em idade escolar, né? Educação infantil Uhum. tem uma diversidade de atividades, né? Jogo. Tem criança que 2 situações que eu me deparei agora na pandemia. Tem criança que não tem jogo em casa e que eu não acreditava, e agora eu descobri, porque aí quando eu fui começando, né? Olha, pega que jogo que você tem, deixa eu ver se eu também tenho aqui pra gente jogar. Você joga daí, eu jogo daqui. Tia, não tenho jogo em casa. Não, não é possível. Um dominó, um pega-varetas, qualquer coisa, um jogo de tabuleiro, não tem. Isso independe de questão financeira, né? Porque tem jogo desse, eu tenho muito jogo que você compra na loja de R$ 1. Dá para confeccionar, na internet tem muita ideia para confeccionar. Então, momento dos jogos, porque é um momento da família ali, ou de um ou outro pai jogar. Então, isso é importante. E a outra situação, né? Então, o que eu ia falar, criança que não tem jogo e criança que está assim de jogo no armário, sem abrir, porque ninguém Uhum. quis abrir com ela para ler o manual. Porque tem jogo que dá trabalho para entender como joga. Então, pegar esse jogo, olha, vamos pegar aquele jogo que você ganhou no aniversário que está fechado, que a gente não viu a regra ainda dele. Então, resgatar isso com a criança, né? E aí, Uhum. uma coisa que é interessante também, a atividade física, né? Não deixar de fazer, pelo menos algumas vezes na semana, né? Propor alguma brincadeira em casa, faz um circuito no chão. Também a internet aí tá cheia de ideias que dá para fazer circuito dentro de casa, com vassoura, com balde, com caixa de leite, com sulfite. Tem um monte de coisa que dá para fazer, independente do espaço, né? Para a criança movimentar um pouco. E aí, uma coisa que eu penso e que de novo leva para reflexão dos adultos. Como é que a gente vai organizar essa rotina, colocar tudo isso que tem que fazer aí para a criança, se o adulto não faz? Então, se o adulto não larga o celular, como é que a gente vai trabalhar com a criança que ela não pode ficar o tempo inteiro no celular? Eu, como que eu vou dizer? Eu comecei a me forçar, a me policiar de ler a Bíblia papel em casa, Bíblia livro mesmo. Por quê? A gente lê no celular
E a criança está vendo você no celular, ela não sabe o que você está fazendo, não sabe se você está no Face, se você está no WhatsApp, se você está na Bíblia. Então eu comecei a pensar, minha filha não vê eu lendo a Bíblia. Então eu comecei a pegar a Bíblia para ler em casa. Então na hora que ela estava fazendo a lição dela da escola, eu sentava com a Bíblia. E eu tenho o hábito de pintar a Bíblia, né? Com lápis de cor, sempre tem um lápis de cor ali. E aí eu achei muito legal. E depois de vários dias fazendo, de novo, insistência com a criança. De várias vezes eu fazer, tá um dia ela bonitinha, eu no telefone numa ligação, eu só vejo ela indo buscar a Bíblia dela, sentou lá na frente de onde eu estava, foi buscar um lápis de cor e começou a pintar. Ela nem estava lendo tudo ainda, né? Que ela estava Hum. pintando. Mas eu olhei aquilo, eu falei, olha o exemplo. Então eu acho que essa questão de, se a gente pensar nisso, das dicas, olha aí que coisa linda. Faz um print, Saião, da tela. Vamos marcar aqui esse momento único aqui na nossa live aqui, vamos ver. Então, ser o exemplo. Eu acho que essa é o grande segredo, você fazer. Se você fizer e aquilo for um hábito para você, as crianças vão fazer também, vão aprender. Então, música é outra coisa que, na minha opinião, é importantíssima de ter nas casas agora nesse momento e sempre, mas nesse momento principalmente. Música na Tá. casa. Coloca música, música infantil, né, para criança ou não, música que é de adulto mesmo, né, louvor, música boa, né, música de qualidade, porque isso anima o ambiente também, né? Acho que gravar memórias, né, Sayon? Acho que esse é um momento também É. de registrar memórias boas, né? Então, nós estamos chegando já ao fim, né? Nós temos aí alguns poucos minutos, talvez uns 5, 6, né? E a gente Tá. quer agradecer muito aí a sua participação, todos os seus conselhos, a sua experiência, né? A Dani aí tem se especializado nessa área de psicopedagogia, da aula, inclusive, para o pessoal de pós, conhece, tem abençoado muito a IBNU, a Turma das Nações, né? E a gente está sempre em sintonia aí, sempre trocando figurinhas, né? Para trabalhar a vida dos pequenos lá de todas as maneiras possíveis, né? Eu só queria, assim, encerrar, né? Dizendo que você falou muito, né? Da questão da maneira como a gente influencia, né? As crianças, né? E eu vou dizer o seguinte, né? Se a gente está de boa, por exemplo, a minha prova é o gatinho aqui, né? Se a gente está tranquilo, de boa, né? Até o gato sente que está tudo sossegado, né? Olha lá, parece que é combinado, né? Então, o que que Ai, acontece? É muito importante trabalhar o coração com espiritualidade, né? A gente saber que Deus é bom, que Deus é poderoso, que o que está acontecendo não é um abandono da parte de Deus, que existe razão, propósito, e que a gente deve ter esse momento como uma experiência de aprendizado, né? Eu acho que o nosso mundo, Dani, está muito louco, né? As pessoas estão muito aceleradas, elas perderam valores humanos, perderam valores relacionais, a gente tem aquele negócio muito do negócio imediato, concreto, no sentido mais materialista possível. As pessoas desprezam e afastam as outras, né, por interesses que são essencialmente egocêntricos. Então, eu vejo assim esse momento como a gente precisava de uma parada, né, e Deus deu uma freada no ônibus, né, e a gente bateu o joelho, né, machucou o ombro e dá uma reclamadinha, né, mas é um momento importante, né? Então, a gente trabalhando o coração como, né? Lendo com atenção a Bíblia, orando, buscando a Deus no fundo do coração, ouvindo, né? Mensagem, reflexão, coisas que podem edificar, né? A ideia que aparece lá em Colossenses, que a gente, se tem alguma coisa de bom nisso, vocês devem pensar, né? E, portanto, eu quero deixar uma palavra, né? Aí de encorajamento, né? Porque o ser humano é essa realidade antropológica, biológica, psicológica, né? E todos os elementos estão interagindo junto, mas também ele é um ser espiritual. Não existe, né? Como negar isso, né? Então todo mundo aí que está em sintonia deve entender
o centro do equilíbrio para a gente, para essa vida e para a vida futura, né, que a gente tem pela frente, se encontra debaixo dessa graça de Deus e dessa espiritualidade equilibrada, né? E que esse tipo de coisa, assim, se enraizando na nossa vida, ele acaba, né, trazendo o encaminhamento e um benefício para as crianças da nossa volta. Dani, muito obrigado. Foi show de Obrigada bola. eu. Obrigada Obrigado aí pelo pela sua convite, foi muito participação. bom. A galera aí, um abração para todo mundo. Você pode dar o seu abraço final aí, que a gente já está terminando aí, Ah, tá por joia. favor. Obrigada, Saião. Muito bom. Um beijo para a turma que entrou. Tô vendo as amigas, as profissionais que trabalham comigo, as mãezinhas, turma das Nações, a equipe. Muito bom ver todos vocês, o apoio. E vamos construir, né? A gente está com uma oportunidade de construir memórias boas, né? Uma amiga psicopedagoga também que está aí com a gente, a Thaís, falou isso aí, né? Memórias positivas. E é isso mesmo, né? Vamos aproveitar esse tempo para construir aí, né? Um álbum imaginário com as crianças, né? De memórias positivas desse momento, né? Depois que tudo isso passar, a gente resgatar isso com as crianças, né? Mas está É isso sendo aí. muito bom. Um abraço para todo mundo. Obrigado, um abração para todo mundo. Obrigado, Dani, um abraço. Boa noite, bom descanso. E a gente vai preservar a live. Vamos jogá-la depois no YouTube para o pessoal poder ter acesso aí, todo mundo poder rever e aproveitar aquilo que é a sua necessidade maior. Deus abençoe a todos. Tá Muito joia. obrigado. Amém. Boa noite, então. Até Boa mais. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Quem chegou aqui deve ser da Tchau. pandemia. Tchau. Alguém tá acordado. Boa noite. Tchau. Tchau.